Oi família, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou dar continuidade aqui à minha história, né? Para quem não assistiu o vídeo, eu vou deixar na tela final desse vídeo o início da minha história, da minha infância, né? Onde eu comecei, onde eu falei um resumo sobre a minha infância e o que aconteceu a partir do momento que a minha mãe colocou eu e meus irmãos de casa para fora. Eu e meu outro irmão. No caso, para quem quiser entender melhor, assista esse vídeo até o final e acompanha numa tela final que eu vou deixar aqui em algum lado aqui desse vídeo, tá certo? No finalzinho, mas assiste até o final, tá certo, pessoal? Olha só, gente. Eu vou dar aqui continuidade e explicar o que foi que aconteceu depois que eu cheguei em Maceió, né? Como, para onde eu fui, as humilhações que eu passei, como eu aprendi a me virar sozinho, tendo apenas 13 anos, como eu falei no outro vídeo para vocês, e o sofrimento, um pouco mais de sofrimento. Lembrando, gente, não teve só sofrimento, teve, assim, foi muito triste tudo que eu passei, mas tinha os momentos que Deus colocava ali uma pessoa sempre para estar comigo, para me ajudar, para me incentivar. Pessoas que eu nunca nem vi, que eu nem conhecia, né? Então, eu vou criar uma playlist aqui e vou contar todas as partes, as etapas aqui da minha história, né? Nessa primeira etapa eu vou contar como foi que eu cheguei em Maceió e do que foi que eu fui trabalhar e como foi que, aonde foi que eu fiquei. Então, vamos lá, pessoal. É, Quando a minha mãe expulsou a gente de casa para fora, eu e meu irmão, que nesse dia tava só eu e meu irmão, o mais velho, o mais novo era o que ficava mais com ela, tipo assim, mais apegado, e o encostado a mim, entre eu e o mais velho, ele tinha ido para Maceió, e acabou que não passou por isso, né? Aí hoje para eles não expulsou eles, né? Expulsou só eu e o mais velho, que era o que estava em casa. Aí no dia que a gente foi embora, eu fiquei muito triste, muito arrasado mesmo, sofrendo. E uma vizinha tinha arrumado dinheiro pra gente ir embora, a gente pegou o carro, foi pra pista de pé lá, que era sítio. Aí quando chegou lá a gente pegou o ônibus pra ir embora. E eu, com o meu irmão lá, o meu irmão mais velho sempre foi o mais apegado, assim, eu e ele. E ele me abraçou, ficou abraçado comigo, ficou dizendo que não se preocupasse, que ele ia estar sempre comigo e nada ia acontecer, né? Aí eu perguntei a ele isso na viagem, né? Eu disse, Moabi, nós vai para onde quando chegar lá em Maceió? Aí ele falou bem assim, a gente vai para casa dela, Neto. Porque, pessoal, a minha mãe, a gente sempre morou aqui em Maceió e a gente morava em Barraco de Lona e a minha mãe ganhou uma casa, né? Através de ter enfrentado essa favela, ganhou essa casa. Só que essa casa ela ficava alugada. Quando ela foi embora para Japaratinga, ela deixava essa casa alugada. Aí teve um tempo que a casa estava vazia, ela deu para minha irmã morar. Aí a minha irmã, que era casada, aí ela tava morando de aluguel, aí ela foi assim, não, vai morar lá, não precisa me pagar nada não. Meu irmão até ficou chateado um pouco com isso, não porque deu a minha irmã, mas sim porque ele teve um tempo que saiu de casa e ficou morando na rua. Isso aí já é a história dele. Com meu irmão foi bem pior, gente. Ela até tem um pouco de trauma, ele tem até um pouco de, assim, ressentimento de raiva a mais por tudo isso com a minha mãe. Ele não tem assim, esse sentimento de perdão que eu tenho hoje e de tranquilidade, né? Ele tem até um rancor que não faz bem, não fez bem para mim quando eu tinha e hoje eu estou mais feliz estando assim, mais liberto e ele tem essa raiva ainda, tem esse receio, tem essa mágoa grande, essa ferida grande e eu entendo ele, né? Aí, devido a isso, aí ele disse, nós vai pra lá, Neto, a Corina não tá lá, a nossa irmã não tá lá, mas o marido dela, nós vai entrar lá e vai ficar. Aí quando a gente chegou lá, eles não estavam, a gente ficou esperando lá na porta, quando ele chegou. Aí quando ele chegou, meu irmão entrou lá pra dentro, pegou um quarto, ele disse, nós vai pegar um quarto e fica lá. Aí pegou um quarto da casa e ficamos, a gente ficou lá. Aí nisso, eu falei com meu tio para ir trabalhar com ele. Primeiro com uma tia, que era tempo de final de ano de dezembro, aí no centro de Maceió, em qualquer centro eu acho, né? Tem um tempo de vender água, né? Que dá muito movimento devido às festas. Aí eu fui vender água mineral para minha tia.
A minha tia, ela me pagava R$ 30 para uma das minhas tias, né? Que hoje mora em Sergipe. A minha tia, aí ela pagava R$ 30 por semana e dava o almoço e a passagem. Só que essa minha tia, ela morava longe. Aí quem comprava tudo era o meu tio e botava e mandava o dinheiro para ela, né? Que a gente trabalhava, ela mandava dinheiro. Meu tio ficava organizando tudo. Aí eu fiquei indo pro centro vender água, e o meu irmão também, né? Meu irmão também ficou trabalhando assim, e a gente lá na casa da minha irmã, que no caso era a casa da minha mãe. Aí eles não falavam nada. A gente ficava, quando eu chegava, eu comprava um pão para comer alguma coisa, até eu receber, eu ia, o meu tio, a minha tia dava passagem de ida e de volta, eu ia pagando a passagem. Quando eu voltava maiando, gente, para sobrar R$ 2 para comprar de pão, para comprar alguma coisa para comer. E foram os momentos, assim, muito difíceis para mim, sabe? Mas eu não tinha medo disso, porque coragem para trabalhar eu sempre tive. Eu sempre trabalhei para minha mãe, a gente sempre vendeu os cofres, sempre foi muito trabalhador. Então eu não tinha medo assim de ir para Maceió e de morrer de fome, porque eu sei que coragem para trabalhar eu tinha. Só tava com uma ferida e muito triste, né? E eu andava tão triste, gente, tão desconsolado, tão assim, parecia triste por tudo que tinha acontecido, né? Acho que vocês devem entender como eu estava me sentindo e por estar só também. Aí o meu irmão ficou morando comigo lá e a gente trabalhando. Aí depois a minha tia parou de vender água. Aí eu comecei, meu tio, não, você vai ficar trabalhando comigo. Eu fiquei vendendo com meu tio a água, que ele sempre foi camelô assim no centro. Eu fiquei vendendo água lá com ele, e ele me pagava também o mesmo valor. E eu, assim, tava ganhando meu dinheiro, era pouco, muito, muito pouco, mas assim, dava pra mim me mantendo. Eu comia lá, né? Almoçava lá, os R$ 30 que ia sobrando. Era tão pouco, gente, que eu não sei nem o que era que fazia. Eu ajudava a minha irmã, eu passei a ajudar a minha irmã também, porque eu passei a tomar café lá, aí dava ela, pagava ela pra ela lavar minha roupa. Era isso. Comprava alguma coisa que tava precisando, que quando eu cheguei em Marcel não tinha roupa nenhuma. Mas não dava pra nada não, não dava pra quase nada não. Aí eu fiquei assim, né, trabalhando desse jeito. E depois, gente, aconteceu algo que eu fiquei muito, muito, assim, me arrasou demais. Foi uma humilhação que eu nunca imaginei passar por uma humilhação dessa. Nesse tempo que eu estava morando com a minha irmã, morando lá na casa da minha mãe. Aí o meu irmão, ele estava vendendo água. Aí eu vi um rapaz entregando panfleto. Daqui a pouco eu falo sobre a humilhação, eu vi um rapaz entregando com um panfleto. Aí eu perguntei se não estava pegando gente para trabalhar. Aí ele disse, você não pega não, porque você é de menor. O rapazinho que eu fiz amizade lá, né? Vendendo no centro, falar com todo mundo, fiz amizade com muita gente. Aí ele foi e eu disse pro meu irmão é de maior. Aí ele arrumou trabalho pro meu irmão até ficou trabalhando fichado nesse lugar. Mas o meu irmão pegava o dinheiro assim, ele sempre foi um cara sem, assim, não pensava muito nas coisas. Ele recebia o dinheiro, aí comprava um monte de coisa, depois saía vendendo barato, e tava ganhando bem, né? E eu continuei vendendo água lá, o meu irmão sempre foi muito ligado a mim, sempre tava comigo. Era meio. Nele. É o jeito dele, gente, é o jeito dele. Não, sempre foi o jeito dele assim. Aí eu continuei vendendo água pro meu tio. Só que eu tenho uma tia que desde assim, quando eu era criancinha, que eu morava com a minha mãe, essa minha tia, ela sempre foi assim, de um jeito que ela ficava me elogiando, ela ficava dizendo bem assim, meu filho, é o sobrinho que eu mais gosto, é tão bonito, e isso, e aquilo, e eu me iludia porque eu era criança, né, tipo, era raramente receber um carinho, aí quando eu recebia um carinho assim eu ficava bestinha, sabe, ficava alegre que só, quando eu recebia um carinho, desde quando eu morava com a minha mãe, ela ficava me chamando pra morar com ela e tudo. Aí nesse tempo que eu tava trabalhando lá com meu tio, ela continuava dizendo essas coisas, né? Aí ela foi e me chamou para vender com ela. Vou contar a humilhação aí, gente. Vou contar.
É algo assim que, assim, faz parte da minha história, né? Não ligo com quem, tipo, achar ruim, com quem da minha família assistir esse vídeo e achar ruim, mas faz parte. Me fez, assim, aprender muito através disso que eu passei, dessa humilhação que eu passei. Aí, ela me chamou para trabalhar com ela. Aí eu disse o meu tio ficou meio assim, ele disse, você sabe como ela é, tal. Assim, meu tio ficou, não sei, ele falou assim pra mim, né? Aí ela disse, não, meu filho, você trabalha aqui comigo, você fica trabalhando e você fica aqui sentadinho vendendo. Porque com o meu tio, eu trabalhava andando no centro. E quando tinha fiscal assim que vinha tirar os camelôs do centro, a gente corria, ficava correndo fiscal. Aí era bem mais puxado, assim, bem mais difícil de trabalhar. Aí com a minha tia, ela tinha uma banquinha, que encostadinha assim, no pé de uma loja, no corredor de uma loja, e lá era uma banquinha que ficava fixa, né? Ela ficava lá sentadinha vendendo, aí ela ficou me chamando para ir vender lá com ela, e falando, aí eu acabei indo, né? Ela até me ofereceu um valorzinho a mais por semana, aí eu acabei indo e fiquei trabalhando lá com ela. Só que aí, gente, ela sempre falava, né? Ela saía com o namorado que ela tinha, não era nem casada ainda com ele, fixo, acho que não estava casada ainda não com ele. Ela tinha, aí, ela disse, você fica aqui sentadinha, aí ela me deixou lá sentada, isso eu tinha 13 anos, muito pouca experiência, muito inocente na vida ainda. Tudo que eu aprendi foi com o tempo, só morando só. Aí nesse tempo que eu morava com a minha, que ela me chamou para trabalhar lá, ia resolver as coisas dela e me deixava lá vendendo. Aí eu voltava, tudo certo, entregava o dinheiro a ela. Aí depois quando foi com uns tempos assim, um mês, aí ela ficava, era o que ela mais dizia, olha, cuidado, meu filho, cuidado com esse dinheiro que fica aqui nesse copinho, que botava um copinho assim com o dinheiro e deixava lá assim para pegar e passar o troco. Cuidado, viu? Era mais que ela dizia, gente, ela dizia, cuidado com esse dinheiro. Aí, nesse dinheiro, eu ficava normal, atendia o povo, passava o troco, tudo. Aí teve um dia, gente, que começou a chegar muita gente lá para receber dinheiros, né? Que ela, tipo, ela comprava as coisas, fazer pagamento, tudo. Um dinheiro que ela tinha pegado emprestado que eu pagava. Aí ela dizia, olha, você quando vinha, você paga isso, isso e isso. Aí nisso eu pagava, aí depois ela chegou, uma vez tinha pouco dinheiro, aí ela disse, por quê? Tão pouquinho, o dia todinho vendendo. Aí eu disse, não, tio, eu paguei isso, isso e isso, a senhora mandou e tal, eu vendi, o dinheiro tá todo aqui. Jamais, gente, jamais. Eu trabalhei um bom tempo com meu tio, com a minha tia, jamais faltou dinheiro nenhum deles. Aí ela ficou meio assim, aí eu já fiquei me sentindo mal, né? Ela ficou dizendo que o dinheiro tava pouco. Aí quando foi outra vez, gente, ela disse, dizendo, cuidado com esse dinheiro aqui, que esse copinho, não preste atenção para não deixar à toa. E nisso, gente, parece que foi uma coisa, né? Nesse dia, eu trabalhando, chegando muita gente lá, eu atendendo um, atendendo outro, e acabava que botava o dinheiro lá no copo, não tinha bolso, e fiquei botando dinheiro lá no copo. Aí quando pensou que não, gente, que eu atendi lá, que eu me sentei um pouquinho, como eu levantei, que eu olhei pro copinho, o dinheiro não tava, gente. Aí veio o desespero, viu? Fiquei chorando, fiquei preocupado. E agora? Minha tia vai brigar comigo. Ela já tava daquele jeito comigo, já tava meio assim. E agora, meu Deus, o que é que eu faço? Eu fiquei nervoso, o coração acelerando, fiquei chorando. Aí tinha um rapaz que entregava panfleto do lado do dentista. Aí ele me viu chorando e fez, que foi, que foi? Aí eu disse a ele, né, que tinha acontecido, que o dia tinha sumido. Aí ele fez, aí eu fiquei dizendo, e agora? Minha tia vai brigar comigo, eu não sei o que é que eu faço. Aí agora, meu Deus, e agora? Aí ele foi e disse bem assim, não, você diz a ela que lhe assaltaram, que botaram a faca aí em você e levaram o dinheiro. Pelo menos ela não vai brigar com você. Aí eu, muito inocente, gente, sem entender nada da vida, eu cometi esse erro de mentir para minha tia. Eu menti para ela quando ela chegou, eu disse a ela que foi isso que tinha acontecido. Ela fez, e por que você não gritou? Ô meu filho, você tinha falado, o povo tinha pegado o ladrão, não sei o que. E nisso, como é assim, né? O centro topado de gente, muita gente.
Depois eu vi ela conversando lá com o pessoal e eu lá nervoso, triste por também ter mentido e triste por ter acontecido isso, né? E eu não sabia quais eram as consequências. Foi uma tolice minha, uma burrice de não ter falado a verdade, mas por eu ser inocente, por eu estar aprendendo ainda com a vida, eu falei, com medo dela brigar comigo, né? Mas, e eu falar alguma coisa. Mas aí o que aconteceu, gente? Ela, conversando lá com o povo, de repente ela chegou lá e disse bem assim: vá-se embora, seu ladrão. Você é um ladrão. Você é um ladrãozinho. Que não aconteceu isso não, seu mentiroso. Você é ladrão. Me chamou de ladrão, gente, lá. Ela falou assim, me humilhou, foi uma humilhação. Nunca passei por uma humilhação dessa. Até hoje, mesmo depois de tudo isso, eu nunca fui tão humilhado. Nunca fui. Assim, foi uma humilhação tão grande, gente. Tão grande que me doeu e eu senti. Eu fiquei morto de vergonha. Não tem aquela cena do Chaves, do episódio do Chaves, que chamam ele de ladrão na vila? Dizem que ele é um ladrão, ladrão, e ele sai com a cabeça baixa, pronto. Foi a mesma coisa eu. Baixei a cabeça, sabendo que eu não tinha roubado. Eu disse, tia, não roubei o dinheiro. Não foi, eu não peguei o seu dinheiro. E ela me chamou de ladrão. E eu não falei, acabei não falando, porque se eu falasse não ia adiantar de nada, porque ela já tinha me chamado de ladrão que só. E tipo, mesmo que eu dissesse, ela, não, meu filho, me disse, não ia tirar aquelas palavras, aquela humilhação que ela fez. Eu acabei não dizendo nada, deixei como estava. Até hoje eu nunca falei, nunca disse a verdade a ela, nunca disse o que foi que roubaram o dinheiro. Já disse para outros familiares meus, né? Mas a ela nunca disse não. Ela ficou entregada de mim muito tempo e eu também não fazia questão mais também dela falar comigo, nem nada. Só sei que eu baixei a cabeça, gente, chorando e fui embora. Fui embora do centro, foi aí é o meu último dia lá trabalhando lá no centro. Eu não quis nem voltar mais lá, porque quando eu voltava lá eu me sentia mal, sabe? De passar por essa humilhação aí. E com isso eu aprendi lição, gente. Aprendi uma lição. Primeiro, não importa o que aconteça, fale sempre a verdade. Aprendi isso. Não importa como vai doer, não importa como as pessoas vão ficar chateadas, não importa o que vai acontecer, mas a gente precisa falar a verdade. Isso eu aprendi. Aprendi outra coisa, não se iludir demais com as pessoas, né? Às vezes assim, eu passei isso com uma pessoa da família, me iludi com uma pessoa da família, achando que gostava e tudo. Assim, gosta, mas ficava paparicando demais e isso não é bom, né? Então eu não me iludo hoje em dia com pessoas que ficam, ai, meu amigo, ai, tão bonito, tão gente boa, não sei o quê. Não me iludo. Para mim as pessoas elas têm que mostrar nas atitudes. E isso eu aprendi. Hoje eu sei quem realmente gosta de mim ou não, pelas atitudes com que agem comigo, né? Só em falar assim obrigado. De boa. Aí fico na minha. Aí vai depender das atitudes daquela pessoa se realmente ela gosta de mim ou não. Aí eu vou analisar. Aí eu aprendi isso, gente. Não me iludir e também aprendi que até as pessoas da família, né, gente, às vezes faz coisas com a gente que nos deixa triste, né? Mas serviu de lição. Serviu muito de lição pra mim. Serviu demais. Aí foi isso aí, gente. Aí foi uma humilhação muito grande. Eu fui embora, não quis voltar mais no centro. E eu fiquei trabalhando. Aí fiquei na casa da minha irmã sem saber o que trabalhar. Nesse período também, a minha irmã, o marido dela falou com a minha mãe para ficar pagando um aluguel. E porque ele pagando um aluguel, a gente não tinha direito mais de ficar lá. Mas aí o meu irmão disse, não, né, a gente não vai sair daqui não. Eu fiquei perguntando, e agora, mas vamos pagar aluguel e a gente aqui. Aí ele falou, não, eles vão pagar aluguel porque quer, eu não vou sair daqui não. Eu não vou sair, eu vou continuar aqui. A casa não é dela, ele falava assim, né? A casa não é dela, então a gente vai ficar aqui. A casa é nossa também, Neto. Eu vou ficar. A gente vai ficar aqui, não vai sair para nenhum canto não. A gente não tem para onde ir, a gente só tem para onde ir, só tem aqui mesmo. Aí nisso eu comecei, eu já ajudava assim a minha irmã com o dinheiro. Já estava ajudando assim a minha irmã e para ficar comendo lá, né? E usando as coisas, aí ela lavando a minha roupa, eu continuei. Mas aí começou a vir
o, falando, né, dizendo que o que eu tava ajudando era pouco e que o marido dela tava falando e que tava reclamando porque a gente tava lá e tudo. Aí nisso também ele não aguentou, aí alugou outra casa. E nesse momento que eu saí de lá, do centro, eu fiquei sem saber como trabalhar, né? Aí o meu cunhado estava ajudando ele, aí falei para ele arrumar um trabalho para mim, que ele é pedreiro, ele é mestre de obra. Aí ele levou, o filho dele já ajudava ele, que no caso é o Erian. Esse Erian, gente, que ele sempre aparece aqui nos meus vídeos, é meu amigo muito, muito de infância, desde quando eu morava com a minha mãe. Aí depois a mãe desse Erian, que era casada com o pai dele, se separou. Aí a minha irmã casou com ele. Teve um relacionamento com ele um tempo, né? Teve até filhos com ele. Aí esse Erian, ele passou a ser meu. O pai dele passou a ser meu cunhado. E a gente morou esse tempo aí na casa, na mesma casa, né? Morou assim junto, como se fossem irmãos. Aí é por isso que assim, tanto por eu ter conhecido ele desde criança, crescido no mesmo bairro, como também por a gente ter morado juntos ali naquela casa, né? A minha irmã e o pai dele, né? Que eram casados e a gente morava lá. A gente sempre se deu muito, muito bem. Aí o meu cunhado começou tava trabalhando numa obra no colégio, aí o filho dele ia ajudando, o dono do colégio dava um troquinho ao filho do meu cunhado, né? E nisso aí ele falou pra mim também, falou lá no colégio. Aí o dono do colégio deixou eu ir. Aí nesse período aí que eu tava ajudando lá do colégio, top, porque em vez de eu ganhar R$ 30 que eu ganhava no centro, lá no colégio eu ganhava 20 por dia. Aí era um dinheirinho bom demais. Eu consegui ajudar bastante, ajudava mais a minha irmã, né? Ajudava melhor ele lá. E não falavam nada, né? Porque tipo, eu tava ajudando, dava algum dinheirinho à minha irmã. Eu ficava com bastante pouco dinheiro para minha necessidade, assim, sabe? Para minhas coisas, negócio de higiene pessoal, algo assim que. Aí nesse período aí, gente, que eu passei essa humilhação aí, foi algo muito triste para mim, porque além de eu ter ainda a ferida e a dor que eu tinha de a minha mãe ter botado a gente de casa para fora, de estar enfrentando assim a vida ali sozinho, e passando por todas essas humilhação que eu passei, isso foi me deixou muito arrasado, né? Muito arrasado mesmo. Mas aí eu achei bom quando eu comecei a trabalhar nesse colégio, porque eu trabalhava lá, ganhava um dinheirinho a mais, me sentia melhor, né? Lá ajudando. Era trabalhando nesse colégio, o pai dele estava tendo que botar cerâmica no colégio, né? Aí o pai dele botava cerâmica e a gente rejuntava. Passava o rejunto, era bom demais. Eu ganhava um dinheirinho bom. Mas eu ainda, mesmo assim, era muito triste, sabe, gente? Até o momento que eu conheci minha esposa para casar, eu vivia assim, arrasado. Eu vivia sem sorrir, sem me entrosar com as pessoas direitos. Não tinha ânimo, não tinha. Pra mim ali tava vivendo. Aí também nesse período, o meu irmão, ele tava trabalhando nesse local e ele se juntou com uma mulher, com uma. Começou a namorar. Assim, se juntou com uma mulher lá, né, que tinha uma casa e ela era solteira, tinha marido. Só sei que ele arrumou uma mulher, o meu irmão. Aí ele foi morar com ela, né? Ele ficou lá morando com ela e eu continuei morando com a minha irmã. Aí a gente, tipo, se falava, mas ele na casa dele, namorando com a minha irmã, né? Ainda. Aí também fiquei lá trabalhando. Eita, gente, bati aqui no microfone. Isso aqui é um microfone para melhorar o áudio, tá bom? Aí, acho que fez algum barulho aí, né? Mas, desculpa aí. Aí foi isso, gente. Um dos pontos aí que foi que passei por essa humilhação, né? Mas, sempre trabalhando e a minha tia ficou intrigada de mim muito tempo mesmo. Em todo canto que ela chegava, ela falava muito mal de mim. E minhas outras tias, meu tio, que eu trabalhei com eles falaram assim, a minha tia falou, né? Eles falaram, eu sempre disse a ela que eu não acreditava de jeito nenhum que você roubou ela, porque você trabalhou muito tempo pra mim e você nunca faltou nenhum dinheiro. Você sempre trabalhou certo. E
Honestidade, gente, é algo que eu tenho comigo e eu jamais roubar dinheiro de ninguém, principalmente da minha tia. Jamais, eu nunca fiz isso. Isso nunca foi do meu caráter, né? Eu sempre tive bom caráter, sempre pensei em fazer o que é certo, mesmo acontecendo coisas ruins com a gente, né? Mas eu nunca pensei em fazer nada de errado, nunca pensei em pegar em dinheiro de ninguém, por mais que eu estivesse ganhando pouco. Mas, graças a Deus, eu nunca tive isso no meu coração. Deus nunca deixou eu pensar e sentir vontade de mexer em nada de ninguém. Mas Deus me ensinou, né? E Deus me mostrou também quem era a pessoa, né? Então, amo minha família, amo demais. Mas é aquele negócio, gente. Às vezes eu falo aqui nos vídeos que a minha família são muito desunidos, né? Mas é algo que sempre todos demonstram e é algo que eu amo minha família e todos se amam, mas são uma família que não tem muitas coisas boas para falar, né? São pessoas maravilhosas, são pessoas boas, mas todos têm os seus defeitos e muitos defeitos. Eu também sou um deles, eu tenho meus defeitos, não sou perfeito. Mas aí eu fiquei muito triste com a minha tia, né? Depois de um tempo ela voltou a falar comigo, né? Depois de ter falado mal de mim aí para um monte de gente, no tempo que estava intrigada de mim, não podia me ver nos cantos, que dizia esse ladrão, não quero ficar aqui. Coisa assim, gente, foi uma humilhação muito grande. Mas é isso aí, gente. Isso aí foi uma parte, tá, da minha história, como eu cheguei aqui em Maceió, né? Trabalhando assim, vendendo água. Olha, água, mineral, água. Já fiz muito isso, gente. Aí gritava bastante assim, vendendo água, vendia bastante, meu tio gostava. E passei por essa humilhação, né? Mas é assim mesmo. Isso é uma parte. Depois eu vou continuar a contar mais. Eu quero pedir aqui, humildemente, que se você não for inscrito, vem fazer parte dessa família. Se inscreva aqui no canal. Vem conhecer mais sobre a minha história. Porque, gente, foi impressionante, né? Deus, ele sempre esteve comigo ali, embora eu estava sentindo por tudo isso. Mas Deus, ele sempre esteve do meu lado, gente. E ele fortaleceu muito a minha fé por botar pessoas maravilhosas na minha vida. Que isso aí vai ser nos próximos capítulos, tá, gente? No começo foi isso mesmo, foi foi tristeza, foi humilhação e tudo, mas tava trabalhando, tava ganhando um dinheirinho, tava dando para me manter, então tava tudo bem, né? Mas aí depois as coisas foram melhorando, viu, gente? E chegou a um ponto que Deus me presenteou com algo maravilhoso, que é a minha família que eu tenho hoje, né? Que daqui até lá eu vou contar para vocês, tá certo? Mas aí eu quero pedir que se inscreva aqui, gente, ativa o sininho também, tá bom? Para vocês não perder o próximo vídeo. Quero agradecer a todos que deixaram lindos comentários nos outros vídeos. Gente, muito obrigado. Beijão, vocês são os amores, gente. Vocês são incríveis. Vocês são um presente que Deus me deu aqui, que é ter, assim, com quem compartilhar a minha história e receber o apoio, receber comentários bonitos, que um comentário lindo que eu achei, que mesmo que a nossa própria mãe nos abandone, Deus, ele nos acolhe, né? Eu vi esse comentário, tem algumas pessoas que comentou que ainda que seu pai ou sua mãe lhe abandone, eu lhe acolherei. Isso é muito lindo, gente. Foi o que aconteceu. Deus me acolheu, viu? E me colocou no colo, cuidou de mim e não deixou só. Só foi eu e Deus. E não me deixou só, tá, gente? Mas nos próximos capítulos vocês vão assistir aí o restante da história. Quero agradecer demais por ter assistido até aqui. Obrigado de verdade. Beijo no coração de todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchauzinho, pessoal. Um grande beijo, tá certo?